Mais uma vez, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem o poder para transformar as nossas vidas. Porque um dia você ouviu falar do Senhor através do versículo, da palavra do Senhor. E hoje você está aqui. E a palavra do Senhor hoje vai ser lançada novamente sobre os nossos corações. Que eles sejam preparados como terra fértil. Que a semente possa cair sobre o nosso coração, produzir frutos, gerar frutos. Amém? Levante os braços sobre essa serva do Senhor. Na linguagem do Espírito Santo, oremos por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos sentar. Bom, nós vamos, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cecília, para quem não me conhece, eu pertenço à paróquia São Francisco de Assis e estou em renovação há quase 40 anos, 35 por aí, né? Mas eu sempre tenho muito que renovar na minha vida. E eu sou casada, tenho 3 filhos, 2 noras, um genro, 4 netos e um que veio por acréscimo. Então já estou apresentada, né? Graças a Deus tenho marido, né? Casada há 45 anos. É bom? Ótimo! Agora que está bom. Então aproveitem, porque vale a pena chegar a essa idade. Os 2, graças a Deus, né? Vivos ainda, porque eu estou viva ainda. E tivemos os filhos dos nossos filhos. É uma bênção. E agora já velhinhos, né? 70 anos cada um, né? Aí fica mais juntinho, caminhando mais perto, porque nós ficamos muito distantes por causa de trabalhos, né? Então o Senhor nos dá essa graça. E eu queria começar com essa palavra no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para o irmão que está do seu lado, você é a imagem de Deus, diga para ele. Você é semelhança de Deus. E Deus deu tudo para você. Mas Ele não quer que você seja escravo de nada. Tudo é seu. Depois, no versículo 28, no 27 ele diz, Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre todas as coisas. Ele vai falando. Essas são palavras do Senhor. Quem está falando conosco é o Senhor. Nós aqui não somos nada.
possante, e colocássemos na estrela mais perto da Terra, por mais possante que fosse, não dava para enxergar a Terra. Imagina para enxergar a gente. Então veja o que nós somos, né? Nem grãozinho de areia, grãozinho de areia às vezes você enxerga. Mas Deus nos valoriza. Deus nos deu a vida para que nós possamos usufruir de todas as coisas que Ele nos deu. Quando eu comecei esse trabalho sobre a defesa da vida, comecei um grupo de oração. Primeiro, o Senhor foi agindo no meu coração, me iluminando, destruindo as trevas que estavam em mim e colocando a sua luz. Eu não sabia o que Ele queria de mim. Não sabia, como você também não sabe o que Deus vai querer de você amanhã. O que Ele vai mostrar. Mas Deus vai iluminando onde Ele quer que nós cheguemos. E então, uma ocasião, eu fui participar de uma palestra em Santos sobre o método Billings. E lá eu peguei um folder pequenininho de um movimento, o movimento Gianna Beretta Molla. Ela ainda era beata, agora já é santa, Santa Gianna Beretta Molla. E ali estavam falando sobre aborto. E foi a partir desse folder, desse folhetinho, que nós começamos o trabalho. Não sabia nada. E é interessante que depois eu cheguei para minha mãe e já estava fazendo alguns trabalhos, porque nós não vamos demorar porque o tempo é curto. Nós já estávamos fazendo alguns trabalhos, na época ainda eram slides, e eu contei para minha mãe, já era casada, e eu contei para minha mãe. Então ela me disse que quando ela estava grávida de mim, com 6 meses e meio de gestação, ela foi ao médico e o médico constatou que ela estava muito fraquinha, com uma albumina muito alta e não ia chegar ao final da gravidez. Então, conversando com os meus avós, com meu pai, sem que a minha mãe soubesse, ele passou para ela uma droga, dizendo que era um remédio, entre aspas, era um remédio. E disse para minha mãe: a senhora vai tomar uma colherada desse remédio de hora em hora. Uma colher de sopa de hora em hora. A minha mãe chegou em casa, tomou a primeira colherada e, graças a Deus, a droga era muito amarga. Ela disse: eu morro, mas eu não tomo mais. Uma colherada. 6 meses e meio de gestação. No dia seguinte, ela entrou em trabalho de parto e eu nasci em casa. Toda a roupinha que a minha mãe fez, eu saí pela golinha da camisolinha. Das camisolinhas. Ela precisou fazer roupinhas novas, bem pequenininhas. Que depois, quando eu era mocinha, eu via ainda esses casaquinhos. Depois uma empregada fez esfregão de pia. Então fez um casaquinho bordadinho. Ela era bordadeira, eu sou portuguesa. Nasci na roça. E quando o médico soube que ela havia dado à luz, ele não acreditou. Nem os outros médicos, colegas dele. Não é possível. Meu pai era agricultor. Morávamos bem longe da cidade. E muita gente foi me ver. Devia ser bem bonitinha, né? 70 anos atrás. Então, graças a Deus, a minha mãe não morreu. Ela teve mais 6 filhos depois de mim. Graças a Deus. Então, a incubadora, porque eu fiquei em casa. Não tinha hospital como tem hoje, não tinha UTI neonatal, né? Sei lá como é que é neonatal, é isso? Não tinha. Então, a minha incubadora, orientada pelo médico, meu pai colocou uma cuia de barro, meia cuia, eram garrafas de geleia que tinha naquela época de barro. Ele cortou e colocou ali, aquilo ali era quentinho. Então eu era mantida com fraldas aquecidas ali naquela cuia de barro. E eu estou aqui para a glória de Deus. Então Deus tem um plano. E aí quando eu comecei a fazer esse trabalho, antes de começar, logo que eu cheguei em casa e peguei o folder, a passagem que estava lá era essa, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Diz assim, no versículo 18: em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos.
não quer consolação porque já não existem palavras da salvação. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui orar, e a passagem que eu abri foi em Jeremias, e não aqui. Aqui estava no folder, era essa, mas a que eu abri em oração foi essa de Jeremias 31, que está citada aqui. E ele deu uma outra passagem ainda, que dizia assim: não vejo que estou começando uma obra nova. Foi esse o rema que o Senhor deu. Eu não entendi muito bem, só fiquei assim maravilhada de ver como o Senhor foi buscando as passagens para me dizer: eu quero algo novo. E, meus irmãos, depois do movimento de Ana Beretta Molla, o nosso foi um dos pioneiros na defesa da vida. Graças a Deus. Não desanimemos. O Senhor está conosco, Ele vai nos conduzindo aonde Ele quer. Então eu gostaria de passar para vocês da maneira que nós costumamos passar para as crianças, adolescentes, adultos, porque nós somos todos iguais. Pensar assim que, porque eu sou adulto eu sei, não sabe. Quantas vezes nós damos palestras para adultos e eles dizem: nunca soube disso. Então nós começamos a associação, vocês conhecem, que está aqui, a Avenida Nações Unidas 97. Esse Tudo pela Vida foi até mais ou menos não foi casual, é providencial, porque era outro nome, era Lute pela Vida. Lute pela Vida. Quando eu fui registrar, eu me enganei e falei Tudo pela Vida, porque era isso que estava no meu coração, e ficou. E nós temos que fazer tudo para salvar vidas. Mas eu queria que você lembrasse, quem aqui tem foto de quando era bebezinho? Tem? Que maravilha, né? Os mais velhos não têm. Eu não tenho quando era bebezinho. 70 anos, tinha máquina fotográfica? Tinha, né? Então nós vamos começar passando umas fotos que talvez você não tenha no seu álbum, né? Talvez você nem soubesse como é que você era. Nós sabemos que a mulher já nasce com os ovários que vão se desenvolver e com os óvulos que vão amadurecer, né? Os óvulos estão ali já programados para se desenvolver no período de vida fecunda. Eu já não posso gerar mais, né? Já acabaram os ovinhos, né? Está lá um ninho vazio, então não dá mais para ter filhinho, né? Então, todas as mulheres nascem com os ovários que vão amadurecer na época fecunda, um a cada mês. Quando a sua mãe estava com o óvulo maduro que havia se desprendido do ovário, estava nas trompas, aconteceu uma relação sexual, que todos nós nascemos da mesma maneira. Alguém nasceu de chocadeira aqui? Não, todos nós fomos gerados conforme a vontade de Deus, de uma forma maravilhosa. Desejados ou não, nós estamos aqui. Se foi por acaso, se foi por numa agressão, se a relação não foi aquilo que a nossa mãe esperava, mas nós estamos aqui. E nós agradecemos a Deus pelo dom da vida que Ele nos concede. Então nós vamos começar com uma imagem. Aqui. Vocês sabem que numa relação sexual, mais ou menos 400 milhões de espermatozoides são liberados dentro da mãe. São sementes do pai que vão procurar aquele ovinho que está maduro para fecundar. 400 milhões. Entre esses 400 milhões, quem estava? Quem?